Mas se me permitirem, embora eu não seja exímio na arte do PowerPoint, de apresentar uma expressão da senhora Blavatsky, que meditação é o inexprimível anseio do homem interior pelo infinito. Então, existe já em nós, essa é a ideia da senhora Blavatsky, eu suponho, se interpreto corretamente, se não estou iludido, já existe em nós esse anseio. Não é uma coisa que nós vamos criar. E por isso, eu aproveitei, em homenagem ao Barend aqui, umas passagens em inglês da nossa palestra em Singapura, no Congresso Mundial, que a ignorância é a causa do sofrimento, como é mencionado no Yoga Sutra. Eu suponho que vocês saibam que o Yoga Sutra é o texto mais antigo da escola de yoga, uma das darshanas clássicas e ortodoxas da Índia, escrito por Patanjali. Há uma discussão muito grande sobre o ano, fica entre 2.600 e 2.300, mais ou menos, anos atrás, portanto, antes de Cristo. Para nós, essa discussão acadêmica, eu espero, seja menos relevante. Mas só para situar vocês, a filosofia do yoga, de acordo com o Yoga Sutra de Patanjali, é baseada em percepção direta, está relacionada ao nosso terceiro objetivo da Sociedade Teosófica, investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes no homem. Portanto, ela não pretende ser uma crença. Claro que nós temos que dar algum tipo, pelo menos, de respeito à hipótese que Patanjali nos pede para investigar com um método que ele oferece. Mas não que seja uma crença obrigatória, apenas uma hipótese de trabalho, né, para ser investigada. A palavra, o verbo é este no terceiro objetivo. E tem, portanto, essa filosofia importantes respostas sobre o propósito da vida e como superar o sofrimento pode ser aplicada, então, assim, ao trabalho teosófico. Na verdade, a senhora Blavatsky afirma, se vocês conhecem aquele livrinho Ocultismo Prático, nós não o temos aqui, mas usamos outro como referência. Ele é desse tamanho. Claro, exatamente, porque esse é mais barato que o outro. Mas, enfim, já entra na promoção. Ela dizia, e nós coletamos numa nota introdutória ali, que ocultismo é o mesmo que Raja Yoga. Então, eu acredito que nesse espírito a essência da teosofia na prática é o Raja Yoga. Tanto que há um aspecto soteriológico, ou seja, que busca a salvação, ou talvez seja melhor dizer, que busca a superação do sofrimento. O yoga está totalmente centrado neste ponto. Não é uma filosofia diletante, embora alguns poderão até fazer isso com ela, mas não é o objetivo do yoga. O objetivo do yoga é libertar o homem do sofrimento ilusório, desnecessário. A filosofia do yoga afirma, então, que é um tipo de ilusão ou ignorância que é a causa do mal ou do sofrimento. Eu acho isso extremamente importante, porque se nós não tivermos um diagnóstico correto de uma doença,
como nós poderemos curá-la? Então, saber, pelo menos o que Patanjali considerava como a causa do sofrimento, me parece fundamental. Mas não era só Patanjali que dizia isso. Não sei se é uma coincidência, deixa vocês julgarem, mas Shankara dizia isso, Buda dizia isso, Krishna dizia isso, que a ignorância é a causa do mal. Platão dizia isso, Pitágoras dizia isso. Então nós estamos aqui com um assunto em que os grandes mestres de todos os tempos concordam. E eu cito ali que também o Cristo, se eu julgar bem a passagem bíblica que agora parece que está na moda, mas não interessa para nós a moda, e sim a interpretação essencial. Então eu peço que vocês me ajudem a interpretá-la de uma forma talvez mais isenta. Né? Está escrito ali, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Supõe-se que somos escravos de algum sofrimento, que supõe-se ser o jugo à matéria, a escravidão à matéria, porque nos falta um certo conhecimento da verdade. Ora, a falta do conhecimento da verdade, eu acho que é ignorância. Então, acho que o Cristo também concorda com esses grandes mestres. Não há discordância entre os grandes mestres com relação à causa do sofrimento neste item. E onde todos os grandes convergem, aí nós estamos na teosofia, na sabedoria divina, no ponto em que todas as religiões têm um ponto comum. Então, para nós, o início dessa palestra é essencial. E se ela tivesse que terminar agora, já teríamos semente para refletir, talvez, para o resto de nossas vidas. Qual o ponto em que todos os grandes mestres concordam? Quando nós vemos algo que não conseguimos enquadrar dentro da nossa percepção, nos incomoda. A Sonja pede para trocar o slide. Porque a nossa mente está acostumada a interpretar os átomos que estão ao nosso redor com formas, cores, etc. Até porque os átomos ela não vê. Mas o que a ciência diz é que os átomos são reais, ou a realidade. E a nossa projeção sobre eles é que é falsa. Então, o que o Yoga Sutra diz é que a causa do sofrimento é necessário enfatizar que a separação entre a alma e a superalma, o Jivatma e o Paramatma, é, do ponto de vista da filosofia do yoga, considerada subjetiva. Quer dizer, existe um oceano de átomos que nós poderíamos dizer que é luz, porque a essência da matéria e da energia são mutuamente conversíveis, assim nos ensinou Einstein, e infelizmente com esse conhecimento fizeram a bomba, o que infelizmente também é uma prova de que funciona, mas o ser humano tende a usar os grandes conhecimentos para finalidades às vezes pouco espirituais. Talvez por isso os mestres não possam nos ensinar tudo o que eles sabem. Se eles nos ensinassem sobre Kundalini, ia ser uma tragédia, íamos voltar aos problemas atribuídos à antiga Atlântida e à magia. Então, alguns conhecimentos são esotéricos ou intencionalmente velados, porque a maioria, o ser humano comum, não está pronto para fazer bom uso. Mas do que nos é revelado por Patanjali, a ignorância não é exatamente, por exemplo, a minha ignorância é para usar o aparelho, mas não é exatamente a ignorância no sentido intelectual ou de erudição, falta de conhecimento ou erudição. Senão todos os doutores da universidade seriam Budas. Não é esse o caso. Estamos nos referindo a
um tipo de ilusão ou confusão cognitiva entre os opostos, que é extremamente difícil de compreender, embora pareça simples. Vocês vão ver que quando vão discutir 3 assuntos que meu pai me ensinou já na infância que não deve ser discutido, se a gente não quiser perder o amigo, que são política, futebol e religião. Por quê? Porque as pessoas assumem uma posição tal, já a priori, porque elas têm um lado, que elas interpretam todos os dados conforme aquela posição. Então, tu tentas convencer o outro, para ti é óbvio. Não sei se vocês já passaram por essa experiência, não quero acordar também más recordações. Mas é óbvio que isso é a verdade. Aí o outro diz que, obviamente, a verdade é outra. Aí vocês podem discutir a tarde inteira e talvez até o pai não fale mais com o filho, a esposa não fale mais com o marido. Enfim, eu não quero entrar em toda a tragédia de novo, mas é uma ilusão cognitiva. Patanjali chama isso avidya, não é um problema de discussão argumentativa. Embora, com isenção, se nós conseguirmos meditar, talvez possamos chegar num acordo com alguns itens. Então vamos ver até onde a gente pode chegar a um acordo. Primeiro, a avidya é definido como tomar o não eterno como sendo eterno, o impuro como sendo puro, o mal como sendo bem e o não espírito, ou quem sabe a matéria, como sendo a matéria, respectivamente. Então, no sânscrito é um pouquinho hermético essa coisa de deixar tudo para o respectivamente. Então, eu já vou atalhando. Tomar o transitório como sendo permanente é um problema. As pessoas, em geral, não querem nem fazer seu testamento, pelo menos essa é geralmente a cultura no Brasil, são poucos os casos, porque elas julgam que elas são eternas, imortais, o que até certo ponto é verdade, do ponto de vista da sua alma. O problema é que a avidya faz a pessoa achar que a sua alma é o corpo. É uma coisa simples. É uma pequena confusão cognitiva. Então, ela cruza a casa dos 80 anos, chega aos 85, eventualmente aos 90, e ela não acha necessário fazer seu testamento, deixa os filhos dividirem. E aí dá uma guerra que divide a família em não sei quantos pedaços, vai para o juiz, leva anos embargando. Vocês já viram famílias se dividindo por causa de testamento? Aliás, pela falta dele, por problemas de litígio no inventário? Pois é. Então, nisso o pobre leva vantagem, porque tem que dividir só as dívidas, ninguém aparece para reclamar. Já dizia o Talmud que rico é quem está satisfeito com o que tem. Mas, enfim, estou tentando mostrar a vocês que não é tão fácil compreender o que dura e o que não dura. Aliás, é a primeira qualidade do aos pés do mestre, que se chama discernimento, em sânscrito, viveka. Se eu não conseguir distinguir o que dura do que não dura, a senda espiritual nem começa. Então, vocês vejam que o assunto é profundo. O segundo item é a questão do puro e do impuro. Se eu jogar, esse é um exemplo da Mary Anderson, nossa ex-secretária internacional da Sociedade Teosófica. Se aparecer terra no tapete da minha casa, lá em Brasília, que tudo é branco, bom, eu nem vou contar para vocês, mas a minha esposa é muito ciosa da limpeza. Então, se sair uma notícia que na Asa Sul um homem foi decapitado, etc., crime doméstico, já podem me arrolar como provável vítima. Se aparecer terra no tapete, que foi justamente ainda presente de casamento e tal, não sei o quê, é risco de vida. Mas ela é paisagista, é a primeira a aplaudir se a terra foi colocada no jardim. Como é que então surge a questão da pureza e da impureza? No jardim,
A terra está ajudando com seus sais minerais as plantas a crescerem. Então, a terra não é, vejam bem, eu acho isso muito importante, essencialmente impura, porque por mais de 1000 anos, nas trevas da Idade Média, nos ensinaram o quê? Que a matéria era impura. Então, é um problema cristão não resolvido desde o ato puro de Aristóteles, a ideia de que Deus não faz parte da matéria, está ex machina fora do universo, a criação então segue seu curso, parece que o outro é que dominou a coisa e pegou o manche. Agora nós estamos na fase do manche, mas podia ser o timão ou o que seja. Certo? Não é a matéria em si impura, o problema é de função. Se nós não respeitamos a função divina de uma coisa, de acordo com o plano divino da criação, se eu posso assim dizer, aí nós vamos criar um mal. O mal está em se opor à vontade divina. Então, se a função da terra é o jardim, ali ela cumpre seu dharma. Se vocês botarem a mesma terra naquele tapete que eu mencionei, aí vai dar talvez assassinato, crime doméstico, no mínimo registra um boletim de ocorrência. Tem que ser na delegacia do homem, que não existe, né? Mas enfim, espancado em casa e tal, deixa para lá. Deixa para lá. O assunto hoje em dia a gente tem que escolher os assuntos, senão apanha. Então, vou adiante. Trocar o mal pelo bem. Se as funções não estão claras, então eu acho que eu estou fazendo o bem quando eu estou fazendo o mal segundo a ótica do plano divino. Eu não estou cumprindo o destino para o qual aquela função foi estabelecida. O bem e o mal é relativo à função. Fica claro? E por último, confundir a matéria com o espírito, quer dizer, eu não conheço a mim mesmo. Eu tomo a casca como sendo o cerne. Daí vem discernimento, separar a casca do cerne, a aparência da essência. Sem isso, a vida espiritual nem começa. Certo? Então, eu vou agora abrir um parênteses para aquele que eu considero o melhor livro de todos os tempos. Pelo menos em seu poder de síntese, ele é imbatível. E no primeiro parágrafo, ele diz assim: a primeira dessas qualificações é o discernimento, usualmente tomado no sentido da distinção entre o real e o irreal, ou seja, o que dura e o que não dura, que conduz o homem a entrar na senda, supõe-se, espiritual. Eu suponho que os celulares sejam uma espécie de fogos de artifício à grandeza, uma espécie de musiquinha em homenagem à grandeza do que lemos. Isto mas é também muito mais, e deve ser praticado não somente no início da senda, mas a cada passo, todo dia até o fim. Entras na senda porque aprendeste que somente nela se pode encontrar as coisas merecedoras de aquisição. Os homens que não sabem trabalham para adquirir a riqueza e o poder, porém estes bens são quando muito para uma vida somente e, portanto, irreais. Então ele justifica uma coisa que não dura, é irreal, não porque não exista, mas porque ela te deixa na mão, para usar a expressão popular. Tem uma outra passagem da Bhagavad Gita que diz: os prazeres dos sentidos são ventres ou fontes de dor, ó Kaunteya. Neles, porque eles têm fim.
neles não podem regozijar-se os sábios. Então há um motivo, não é assim atribuído uma maldade, é porque quando vocês dependem de uma coisa que é finita, vocês estão apenas adiando um sofrimento, cedo ou tarde virá, porque ela vai terminar. E a falta do discernimento é depositar a felicidade nas coisas que não duram. Magnífico exemplo do Barnonte. Se a pessoa quer ser feliz, parece que por um dia é o casamento. Eu achei tão forte isso, mas deixa eu lá. Depois, por um ano, é um livro. E pela vida, então, aí eu tornar-se jardineiro. Eu queria recomendar para vocês um filme Muito Além do Jardim, de Peter Sellers, que tem a mesma filosofia, ou seja, compreender as leis da natureza e suas funções é a essência de um mestre de sabedoria. E eles ficam auxiliando o nosso processo a crescer, como se nós fôssemos flores ainda em botão, é outra expressão usada em Luz no Caminho também. Light on the path. Indo adiante, eu diria que o primeiro passo é o último passo. Agora, citando novamente Krishnamurti, o autor da Mente Imensurável. Então, a ideia de que a meditação é um caminho parece estar em contradição com Krishnamurti, não é verdade? Porque Krishnamurti tornou-se famoso pela sua frase que a verdade é uma terra sem caminhos. E ele dá a entender que o processo de descoberta da verdade é instantâneo, porque se o primeiro passo já é o último, é tchum e a gente está lá. Mas eu entendo que ele se refira ao tempo psicológico. Foi uma grande dica dada por Padmanabhan Krishna, ou P. Krishna, como vocês conhecem. Que toda vez que Krishnamurti fala alguma coisa, acrescente uma palavra depois, psicológico. Então, quando ele fala tempo, entendam tempo psicológico. Quando ele se refere às diversas partes do seu ensinamento, vocês ficarem em dúvida, lembrem que é psicológico, o enfoque é psicológico. Ele não está fazendo um enfoque, vamos dizer, material ou erudito do tema, mas nos levando ao aspecto subjetivo da origem. O tempo cronológico, para ser claro, é o do relógio. Não preciso explicar a vocês, porque ele nos escraviza pelo pulso. Para aqueles que ainda batem ponto no serviço, não quero despertar nenhum tipo de reação em vocês, é claro, mas só aquela sensação de ter que bater o ponto, tem gente que já, considerando que é janeiro, que estão de férias, já começa a pensar em fevereiro, a mente já pula para a imaginação. A imaginação e a memória é que criam o tempo psicológico. A mente tem a capacidade de fotografar uma coisa, se eu posso assim dizer, e criar a memória. Smriti é um dos conteúdos da mente, um dos vritis, que tem que ser dominados ou superados. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Então nós precisamos acalmar, superar, inibir as modificações da mente. Esse é o objetivo do yoga, é a fusão entre Atma e Paramatma, a fusão entre a alma e a superalma, que é subjetiva. Vamos voltar ao nosso início. A causa do sofrimento é essa separação aparente. Eu gosto muito do nome de um dos livros de Pierre Weil, As Ondas à Procura do Mar. Eu estava explicando um pouco de teosofia para a minha querida Sofiazinha lá na praia. Qual é a palavra sagrada? Qual é a essência do ensinamento? Ouve as ondas do mar. Chama-se pranava.
Ela começa com o A, né? Começa com o A, que é como Brahma, cria uma individualidade, depois vem o U, que já é seu corpo, até que depois a onda retorna ao oceano em Shiva. Né? Brahma, Vishnu, Shiva. Criação, manutenção, dissolução. E o silêncio que segue o Om é o mais importante, é o Ardhamatra. Entre um Om e outro, entre uma onda e outra, só permanece o absoluto, o oceano. Então, me ensinaram uma vez na Índia que a crista da onda é o sentido aparente de individualidade. A grande heresia, o Atavada, segundo o budismo, a sensação de um eu separado. É um dos temas do catecismo budista que está em lançamento e também da Voz do Silêncio de Blavatsky. Também se encontra com essa dimensão, esperando por vocês. Então, certo? Então, o que eu quero dizer é que não há desculpa para vocês brigarem com o gerente ou com o atendente do caixa no banco, porque vocês estão incomodados. É um dos lugares mais fraternais. Os dois lugares mais fraternais que eu me lembro são a padaria e o banco. Eles estão sempre preocupados com o próximo. O próximo. O próximo. Próximo. Aí alguém ainda empurra assim, é tua vez, vai. Ah? Então, se vocês estiverem lendo o Catecismo Budista, estiverem lendo Aos Pés do Mestre, que maravilha, né? Vamos terminar a leitura. Os homens que não sabem trabalham para adquirir a riqueza e o poder, porém esses bens são, quando muito, para uma vida somente e, portanto, irreais. Há coisas maiores do que essas, coisas reais e duradouras. Quando as tiveres visto uma vez, não mais desejarás as outras. Eu tenho um drama na minha vida. Um dia, fazendo uma meditação com a nossa presidente, a senhora Radha Burnier, eu estava até um pouco cansado, eu digo, mais uma meditação para fazer. Era já o fim do dia, num retiro, vamos lá. Não sei o que aconteceu, tudo que eu li foi para o ralo, como dizem. Que eu fui tomado por alguma... É difícil falar sobre essas coisas, eu sempre fracasso. Mas, em algum momento, a respiração parou, não sei explicar, eu estou vivo, como vocês veem, mas a respiração parou e alguma coisa de luz aconteceu em que uma felicidade me invadiu e eu tenho saudade daquele estado. Nunca mais consegui voltar àquilo, eu tinha uns 30 anos, com a mesma intensidade. Aí o resto da minha vida é tentar aprender exercícios de meditação para ver se eu chego perto de uma coisa que eu fiz, aparentemente, eu acho que eu fui induzido, essa é a minha questão, o ocultismo é isso. Outra pessoa, um mestre, etc., a iniciação é o quê? A gente recebeu um upgrade temporário. Então, algumas pessoas acham, até na universidade, que o samadhi, que é o último estágio, é considerado por alguns já a iluminação. Não, é só uma experiência para vocês recordarem que tem algo grande do outro lado. Aprender a alcançar Satshatkaram, ou um samadhi permanente, autorrealização, pode levar vidas. Não quero desestimular ninguém. E há uma certa... É até classificado como um nono obstáculo à meditação, segundo Patanjali, essa saudade de querer voltar a um estado que a gente já experimentou. Isso pode criar uma ansiedade. A Radha me dizia, não fica pensando nisso.
Então, eu digo a vocês, só tem uma vantagem. A gente pode falar com a certeza de que aquilo existe. E a vida adquire um significado. Se vocês forem ver aqui, eu cito uma outra experiência de Olcott no prefácio, quando o mestre Moria se materializou na frente dele e ainda deixou o turbante quando ele duvidou que fosse verdade. Estava se beliscando lá, o mestre leu a mente dele e disse, para tu teres certeza, aqui está o turbante. Foi embora, desapareceu, o turbante ficou, está lá na sociedade. Claro que é um testemunho, vocês podem crer ou não, mas essa faz parte da história e eu coloquei no prefácio. Eu peço que vocês leiam o prefácio, nem que seja só por isso. Então, ele diz no seu diário que aquilo deu motivação para ele trabalhar o resto da vida pela Sociedade Teosófica. A prova de que algo aconteceu com ele era a vida que ele teve depois. Não que ele tenha se iluminado porque viu o mestre, mas aquilo acordou e despertou uma experiência para sempre. É uma marca indelével, é um samskara que ele jamais esquecerá. E se nós tivermos, no fim nós temos que cultivar esses hábitos do samskara. Pois é, eu temia que isso fosse acontecer, uma dificuldade de terminar. A palestra parece que podia durar mais umas 10 horas, nós vamos voltar. Prazer e dor, através dos sentidos, estimulam a mente, que é uma experiência virtual na memória, quando projetada pela imaginação, a dor gera o medo de se repetir, o prazer gera o desejo de se repetir. E vocês vejam que eu não escolhi por acaso o símbolo do infinito, porque a mente fica girando aqui e não para. Ela fica buscando o prazer e fugindo da dor. E há emoções complexas como o ciúme, que misturam o amor e o ódio, e o medo, e medo de perder. E aí vai ficando tão complexo que não é tão fácil separar. Algumas pessoas ficam apegadas às suas dores, se chama masoquismo. Isso também faz parte da Bhagavad Gita. Aí o cara diz, a minha úlcera, se ele se curar, como é que ele vai se referir? A úlcera foi embora, ele não é mais ulcerado. Então, tem pessoas que se apegam até às suas doenças. E há casos em que o sujeito se curou da bebida, aí a mulher largou ele. Porque a mulher só estava interessada em ter um dependente. Ela tinha medo de ter um amor de igual para igual. Enquanto fosse um filho dependente, a relação seguia. É o livro da Robin Norwood, Mulheres que Amam Demais. Recomendo a leitura, se não ler. Aí, quando o cara se curou da bebida, aí a relação termina, porque ela fica com medo de perder o cara. Bom, é um caso extremo, mas só para mostrar que a mente é um pouco complicada. O homem era dependente da bebida, a mulher era dependente dele. Quando ele se curou da bebida, a relação acabou. Então, quando nós nos transformamos, as nossas relações às vezes sofrem transformações também, porque nós mudamos. As pessoas querem sempre, isso é o que diz Krishnamurti, nos manter no padrão que a nossa mente criou para que ela seja. Então, nós não aceitamos muito que a pessoa mude, nem que seja para o bem. Não me apavore, não me apavore. Então, vamos adiante. O único lugar em que o que é real, eu acho que vocês sabem que a única coisa real é o presente. Ou será que eu estou filosofando muito? Dá para entender que a memória é virtual e não existe mais? Ou, para usar a expressão, já era? E que o futuro é imaginação e também é uma criação da mente e, portanto, ainda não é? E que a única coisa real é o momento presente, que é um misterioso ponto de convergência entre o corpo, a alma e o espírito. Tchum! Foi difícil pintar aquilo ali, fiz umas bolinhas. Porque ali convergem os sentidos quando nós estamos despertos em Jagrata, no estado do desperto, fisicamente falando.
Mas podemos estar dormindo emocionalmente. Se a mente está girando no passado e no futuro, é como se o corpo estivesse ali, mas nós não estivéssemos. Já houve quem definiu meditação como estar com a mente onde se está. Joy Mills gostava muito dessa definição. Alguém vai me dizer que é muito estranha ou até, vamos dizer, excessivamente tautológica essa definição. Mas não é fácil estar com a mente onde se está. Veja que a prática mais simples de meditação que o Buda recomendava universalmente é observar o ar entrando e saindo das narinas sem pensar em nada mais. Esse é o problema, né? E, no entanto, é um tipo de concentração, é dharana. Você sabe, segundo o Yoga Sutra, dharana, dhyana e samadhi. Então, nós buscamos concentração, meditação e êxtase. Êxtase, estar fora. Então, é aquela sensação, não é bem uma sensação, é muito real. A experiência de perder o contato com o corpo, ser pura luz por um instante. E é uma alegria infinita, difícil de descrever. Mas aí nós voltamos ao fardo da matéria, só que a passagem é gradual porque a pessoa está tão satisfeita, vamos dizer, de todas as suas carências, que ela naturalmente vai largando a experiência. O ciúme vem depois. Por que me largou e tal, aquela coisa, né? Quero voltar, aí é outro assunto. Aí já é o obstáculo que nós narrávamos em Patanjali. Mas a experiência da meditação, quando bem sucedida, ela é pacificadora, porque ela nos deixa em comunhão com a nossa essência, não precisamos de mais nada. Tudo mais não é necessário. Por quê? Porque tudo é um, então não há tudo mais. Não existe outra coisa. Mas vamos adiante. Então, nós medimos o tempo psicológico pela ansiedade na fila. Quando as pessoas estão ansiosas, elas querem um resultado, vai ser atendido, se livrar da conta do... Outro dia eu tive uma experiência interessante. Aí eu fui ao banco, porque eu não estava conseguindo pagar uma conta pela internet, porque mudaram o sistema de segurança e o meu computador não estava, naquele momento, atualizado para aquela versão. Vocês não passaram por isso? Aí eu tive que ir à fila do banco. Primeiro eu fui no autoatendimento. Aí no autoatendimento não aceitou, porque o meu dedo, que é de vampiro, não conseguia ser aceito. Aquela história da identificação, vocês já passaram por problema da identificação? Eu sou vampiro. Ou não sei qual é, o zumbi, nunca aceitam a minha digital, eu não existo, qualquer coisa assim. Aí eu fui para a boca do caixa, esperei na fila, ganhei a senha. Vocês conhecem o Banco do Brasil? Deixa para lá. Aí, quando eu fui atendido, eu disse, não, esse tipo de conta só se pode pagar no autoatendimento. Eu fiquei numa situação sem saída, mais ou menos a roda do ciclo da vida e da morte, não tem saída aquele negócio. Até que me disseram para falar com o gerente, deve ser o guru da coisa. Fala com o gerente, aí o gerente me suspendeu a tal da impressão digital por umas letrinhas lá, e aí eu consegui quebrar o círculo que parecia inescapável. Então eu quero dizer que há muita ansiedade na fila do banco, porque as pessoas estão contrariadas, a sensação está perdendo tempo. Então vocês medem o tempo psicológico pela ansiedade, pela busca de resultado ou recompensa. Compensação, quando vocês vão tomar banho e cantar, se é que vocês ainda cantam no chuveiro, que tem gente que não tem tempo para isso. Mas quando surge aquela canção espontânea, não é na tua frente, eu vou te dizer que às vezes eu canto, não é sabá, que coisa, mas às vezes eu até canto no banheiro. É verdade que as vidraças estão rachadas, mas o importante é ser uma expressão espontânea da alma. Ninguém até hoje quis gravar aquilo. Mas
No momento que uma pessoa tem que gravar o CD e gravar 10 vezes e não está bom, e tem prazo para entregar, daqui a pouco até uma música que era agradável começa a se tornar um problema, porque apareceu o prazo. Aí surge a ansiedade do resultado. Uma pessoa pode até dar o branco na hora de dar uma palestra, por isso sempre antes das palestras eu gosto de comer abobrinha, porque na pior das hipóteses, a gente fala abobrinha, mas não dá o branco. Então, fica assim uma reserva técnica de abobrinha. Eu recomendo a todos para vocês, né, na véspera antecedendo a palestra, uma dieta de abobrinha. Tá? Mas o que eu quero dizer é que o único ponto que é real e que converge o corpo, a alma e o espírito é o momento presente, é um lugar mágico, porque o espírito está fora do tempo. E o que Krishnamurti nos ensina é que a verdade chega de lá, por isso ela é atemporal e por isso ele diz que o primeiro passo é o último passo. Então eu queria fazer uma reflexão com vocês no sentido de que vocês sabem quando a coisa vem do espírito, quando não há ansiedade, quando não há expectativa de recompensa, quando a ação é feita por amor à ação em si, não pelo resultado, quando se ama por amar, quando se faz a justiça pelo que é certo, pelo que é justo, quando se trabalha pelo serviço em si, não pelo salário, enfim, ou pela alguma outra recompensa, aí nós estamos fazendo Nishkama Karma, esse é o caminho da libertação, a ação sem busca de um resultado pessoal. Também não é desculpa para negligência. Yoga é habilidade na ação, nós temos que fazer com perfeição, mas não com aquela expectativa de resultado pessoal. Então, neste sentido, o último estágio, vejam que coisa maravilhosa, primeira síntese do budismo contemporâneo, tem 14 pontos que foram assinados por todas as escolas presentes na época de diversos países, é o ponto culminante do apêndice do livro, porque não é fácil, depois de 2000 e tantos anos, vocês conseguirem, todas as seitas pelo menos cheguem a um acordo. Então, o nosso presidente fundador foi o primeiro a trazer a ideia da reencarnação para a literatura teosófica. Porque em Isis Sem Véu, publicado em 1877, a reencarnação ainda não aparece. Era talvez uma estratégia dos mestres. Ela aparece na doutrina secreta, em a chave para a teosofia. A doutrina secreta é de 1888 e a chave em 1889. Então, o Alcott diz e declara no seu diário que foi em 1881, quando o Catecismo Budista foi publicado, que pela primeira vez na literatura teosófica esse tema entrou em debate. Então, esse livro é mais do que histórico, mas eu deixo a vocês lerem o livro. Enfim, quando me perguntam que parte você gostou mais da palestra, aí, aliás, essa é a que eu costumo fazer, eu fazia essa pergunta. Aprendi a não fazer mais, porque dá um tom, a pessoa gostou da palestra e tal, qual é a parte? Bom, aí então eu recomendo, comprem o livro, que aí vocês já têm a palestra no bolso, e aí não passam pelo constrangimento, depois escolhem qual a parte que gosta mais. Mas se não vem a reflexão, se de Shravana não vem Manana, se de ouvir não vem o refletir, eu acho que sem o livro é difícil, porque as pessoas esquecem, já dizia Platão, que o mal do homem é que ele esquece. Então o livro nos leva a entrar em reflexão. E por último vem Nididhyasana, que é a meditação que leva ao Samadhi, enfim. São os estágios das escolas clássicas dos darshanas ortodoxos indianos. Começa por uma palestra, mas se não chegar no estágio do livro ou da reflexão, entra por um ouvido, sai pelo outro, ficou uma palestra boa lá no hotel e acabou. Então, a intenção era mostrar para vocês
que o yoga propõe 8 estágios progressivos para chegar ao êxtase ou samadhi. Começa por restrições e observâncias de natureza moral, ética, os yamas e niyama. Depois ele vai para acalmar o corpo, que é a postura física, o controle da respiração, que é muito importante. E aí entra um estágio intermediário chamado pratyahara, ou abstração dos sentidos, em que a pessoa aprende a se isolar das distrações. Esse já tem é difícil classificar se ele é físico ou se ele é mental, porque as duas partes interagem. E até o prana, que foi controlado no estágio anterior, deve ajudar, se controlado, a concentração. Nossa Senhora! E aí é que a gente tem mais chance de êxito na concentração, contemplação e êxtase, ou outras traduções que fazem para o samyama ou para a meditação. Se nós vamos meditar e não dá os resultados esperados, é porque os 5 itens anteriores não foram preparados. A culpa não está na meditação, mas existe um sutra que diz, então a mente está preparada para a concentração. Enquanto a mente está com a preocupação de pagar a conta no caixa, aí chega lá, briga com o gerente, não consegue botar a digital, não tem dinheiro para pagar a conta, enfim, aí já era a meditação. Mas se nós conseguirmos abstrair a mente desses assuntos e nos voltar para a nossa essência, aí aquela luz pode ser tocada. E isto no budismo, o nobre óculo do caminho do Buda, tem o mesmo nome, o reto êxtase é Samyak Samadhi. Está na página 82, referente à pergunta 124 do Catecismo Budista. Então, se eu não conseguir terminar a palestra em tempo, eu nem me sinto culpado, porque é um convite a vocês a lerem pelo menos a página 82. Se gostarem do livro, aí vocês compram o livro e leem ele inteiro, que é uma vantagem. Mas, ele diz ali, como podemos obter tal conquista? Seguindo o nobre e óculo caminho que o Buda descobriu e indicou. Porque alguns acusam que o yoga é muito monástico, exige votos. Eu acho que é uma má compreensão, porque existe o yoga preliminar, que vai preparando para os votos mais decisivos, das práticas que vão despertar a Kundalini, etc. Que aí seria um contrassenso e um perigo a avançar em certas práticas de pranayama se o corpo e a conduta da pessoa não foram preparados com antecedência. Aí sai Kundalini pelo ouvido e outros casos que a gente não gostaria de relatar. É uma ciência, então um laboratório a gente não pode sair misturando os ingredientes para ver o que vai acontecer. Daqui a pouco mistura água com ácido sulfúrico e dá uma explosão. Mas, feita a gradualidade proposta por Patanjali, é um método que eu chamaria uma ciência, é o tema da minha tese de doutorado, o Yoga Sutra como ciência do autoconhecimento. Uma abordagem teosófica. Então, nós tentamos mostrar as correlações entre a hipótese também uso muito de Vivekananda, a famosa hipótese da religião científica. Não é uma coisa para vocês crerem, é uma coisa para descobrirem por um aprofundamento progressivo. O Buda, ao contrário, dizia o caminho do meio, não sei se é ao contrário, porque converge no mesmo ponto, mas é um caminho alternativo. Não precisamos começar com práticas tão árduas. Vamos, no mundo, nos desligar gradualmente, estar no mundo sem ser do mundo. Então, o caminho do Buda é o caminho do meio, o Magga Satya. Também converge no Samyak Samadhi, que seria a meditação perfeita, o Samadhi perfeito. A palavra Samyak geralmente é traduzida como reto ou correto, mas também pode significar perfeição.
Para chegar a isto, que é a transcendência do corpo, que é a meditação perfeita, etc., aí abre as portas do nirvana, né? Tem um sétimo passo. Então, o sétimo passo é a reta memória. Ninguém se dedicou mais à purificação da memória do que Krishnamurti. Samyak Smriti. Né? Reta memória ou memória perfeita, segundo a tradição budista, é esquecer o que merece ser esquecido, é lembrar o que merece ser lembrado. Me lembra muito a ideia do Cristo sobre o perdão. Se nós não conseguirmos esquecer e perdoar, aí a coisa não vai para a direção daquilo que é perfeito. Certo? O sexto passo, não sei se fica claro que a mente fica tumultuada se ela não resolve esses assuntos. E aí o samadhi não pode acontecer. Na Escritura é dito que antes de orar ele tem que resolver seus problemas com os seus irmãos. Sujeito discute com a esposa. Aí no dia seguinte, foi uma discussão acalorada, mas na hora ele ficou tão atordoado que faltaram algumas coisas para esclarecer. Aí no dia seguinte ele vai meditar. O que acontece? Quando a mente fica serena, uma maravilha, vem todo o assunto da noite anterior. E aí ele lembra e diz, pois é, porque aquela desgraçada, porque eu devia ter dito isso e aquilo, ainda pega o celular, e porque isso e aquilo, e lá se foi a meditação. Porque aí é que veio a resposta do que ele queria dizer para aquela desgramada. Então, se vocês não têm a reta memória, eu suponho que a reta meditação não vai acontecer. E se vocês voltarem um estágio, é preciso o reto esforço. Se não tiver energia, Krishnamurti também diz que religião é acumular energia para chegar à verdade. Aí ele reconhece que é um fator acumulador do ponto de vista das condições circunstanciais. Embora a chegada da verdade seja atemporal, nós temos que criar condições para que isso seja favorecido. E isso é reto esforço ou reta energia, o sexto passo do budismo. Aí, eu não sei se está claro que para ter a reta energia eu tenho que ter uma maneira de viver adequada. Isso é o reto meio de vida. Se eu trabalhar feito um condenado e vou meditar antes de dormir, Nidra Yoga, ele só vai dormir, roncar. Em algumas academias ou casas de yoga ainda soltam algumas tensões. E aí certos odores aparecem na academia, depois de um dia de trabalho. Então, acontecem coisas que uma pessoa muito tensa não vai conseguir dar grandes efeitos de meditação. Então, a maneira de reto meio de vida não é só ter uma maneira de viver ética, no meu ponto de vista, é também conseguir uma maneira de viver que sobre tempo para a meditação e para as práticas, nem que ganhe um pouco menos ou sacrifique uma gratificação, porque quem ganha a gratificação às vezes não tem tempo nem para respirar, porque tem que fazer o que o chefe pede. E às vezes é melhor ser bibliotecário, que ninguém quer saber o que está fazendo, mas ter tempo para ler um livrinho. Aí depende, deixa vocês refletirem. Se é melhor ser o primeiro em tudo, ou se é melhor ser humilde em algumas coisas, mas ter tempo para meditar e não ser escravo do dinheiro. O quarto passo é a reta ação, ou reta conduta. Então, tem 5 pontos que eu não sei como é que o nosso querido presidente fundador, o Olcott, concluiu, mas ele fala que 90 e tantos % dos crimes são desvio dos 5 pontos do Panchasila, que é o que geralmente o voto feito, sim, Pancha em sânscrito quer dizer 5. Panchasila é uma observância de 5 itens. Como ele, não sei se fez um teste no IBGE, ou onde é que ele conseguiu a estatística, 5 pontos, não matarás nenhum ser vivo,
Eu observo o preceito de não matar nenhum, se não destruir vidas, né? Eu acho que isso implica o vegetarianismo, outros acham que não vou entrar nessa discussão, mas para mim fica subentendido no budismo esotérico. Item 2, bem assim, não mentir, não ter relações sexuais ilícitas, não roubar, que no nosso país eu não vou comentar, né? Mas desapareceriam muitas profissões, advogado, provavelmente político, fala baixo, né? Desapareceria provavelmente policial, tudo, porque se vocês tiram esses 5 itens, e o quinto, que esquecem muito, é o não embriagar-se. Eu me lembro sempre da Laura, quando trouxe um swami, não me lembro o nome, que ficou encantado com o Brasil, como era devocional esse país, pois que o nome de Brahma estava por toda parte. E aí ficou a Laura empurrando para o Gil empurrando para a Laura. Quem vai contar para ele que o Brahma aqui não é o Brahma da Índia? Eu não sei como é que resolveram. De certo, ele voltou para a Índia achando que eram muito religiosos mesmo. Deixa assim. Tá? Então, o quinto item é muito claro. O Leadbeater dizia que se ele bebesse uma taça de vinho, ele perdia a clarividência por 1 mês. Porque reverte, ele é muito volátil, o álcool reverte o fluxo dos chakras, e aí, em vez da energia descer, a consciência fica descolada, aí ocorre a maioria dos crimes e acidentes de trânsito. Não vou entrar em todos os assuntos. Por isso, antes da reta conduta, vem a reta palavra. Se a pessoa não se comprometer a viver assim, e seguir os preceitos, é provável que não aconteça. Antes da reta palavra, vem o reto pensamento. Porque se ela não pensar, samyak sankalpa, se ela não projetar o futuro de forma adequada, ela não vai falar adequadamente, porque o falar é uma expressão do pensar e o agir é uma expressão do falar e dos compromissos assumidos. Tem uma lógica? Quem lembra qual é o primeiro passo do Buda? Clara visão, samyak drishti, ou às vezes traduzido como reta compreensão, reta percepção, e aí nós voltamos ao problema da ilusão cognitiva original. Aquela ilusão cognitiva, o avidya, ela é combatida por um esforço de ver as coisas como elas são. E a Olco traduz por reta crença. Existem todas essas traduções possíveis. Eu resisti no início, porque parece uma infiltração ocidental de um conceito que é oriental. Mas se vocês param para pensar, porque na cultura ocidental a reencarnação e o karma não fazem parte tradicionalmente. Faz sentido dizer que é preciso crer no karma e da reencarnação para dar o primeiro passo. Porque senão eu vou achar que eu tenho que atingir nirvana nessa vida e não vai dar tempo. E se eu não compreender que eu vou colher tudo o que eu semear e o que está me acontecendo já é a colheita do que eu semeei, a mente não vai serenar para a meditação. Eu vou achar que eu tenho que consertar alguma coisa, que o mundo está errado. E o mundo está apenas colhendo o que semeou, seja em nível individual ou coletivo. Por isso dizia Krishnamurti que que nós somos o mundo, vós sois o mundo. Então, muito mais eu teria a dizer, mas vamos ver. Ih, meu Deus, isso vai longe. A alma do homem é imortal e o seu futuro é o de algo cujo crescimento e esplendor não tem limites. A teosofia não diz que vocês vão apenas se tornar Budas ou Cristos ou ganhar uma cadeirinha no céu. Ela nos abre uma porta para nos tornarmos Jian Shohans, que seja lá pela 7ª ronda. O Buda é a 6ª, o mestre é a 5ª, nós estamos remando na 4ª. Mas rondas são períodos de kalpa, são
Só para terminar o Kali Yuga faltam 427 mil anos. Então não é preciso ter pressa nesse assunto. O que é importante é aprender enquanto é tempo, no momento presente, senão tem que voltar, e sofrer de novo, que não aprendeu suficientemente. E nós podemos encurtar o caminho para o Nirvana. E quando nós experimentamos um Samadhi, nós antecipamos essa experiência. E isso nos dá força para prosseguir. Esse eu acho o estímulo que uma palestra pode dar. É temporário. Mas se vocês viverem em conformidade, à luz da teosofia, à luz do Buda, à luz do Cristo, à luz de Patanjali, de Shankara, de todos esses mestres que convergiram em nos dizer que o nosso sofrimento tem origem subjetiva. E é ali que nós temos que curar essas dores e ilusões desnecessárias que nós, por ignorância, às vezes atraímos para nós mesmos. Muito obrigado a todos.